Pessoal, bom dia. Vamos iniciar mais uma correção de atividade referente à aula de sexta-feira, né? Onde nós tivemos aula de História, Educação Física e História Patrimonial Local. Ao longo do vídeo vocês vão escutar alguns barulhos aí de fogo, mas é porque aqui em São Miguel tá uma bagunça, muitos fogos. O pessoal tá soltando direto, tá bom? Mas não vai atrapalhar a nossa correção. Então vamos lá. Na atividade de História, foi iniciada aí na página 95, aí onde tem a formação do município de Goiânia. Então, vamos estudar como exemplo o município de Goiânia. Criada para ser a capital do estado de Goiás, Goiânia foi fundada em 1933 na região do Planalto Central. Os objetivos da construção dessa cidade foram econômicos e políticos. A então capital do estado, Vila Boa, a atual cidade de Goiás, estava em decadência econômica, pois a exploração de ouro diminuíra desde o início do século XIX. Na década de 1930, as atividades ligadas à agricultura e à criação de animais eram consideradas mais rentáveis, e Vila Boa acabou perdendo sua importância econômica na região. Além disso, havia a questão política, pois o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, tinha interesse em retirar do poder os grupos dominantes do estado de Goiás e controlar a política da região por meio de pessoas de sua confiança. Então a gente pode observar aqui que Goiânia ela tinha um objetivo ao ser construída, né? E os objetivos dessa construção foram justamente objetivos econômicos e políticos, como uma forma de melhorar a economia do país, tá certo? Aí tem também os primeiros habitantes da região. Então, antes da formação de Goiânia, as terras da região já eram habitadas por muitas pessoas, entre elas indígenas e quilombolas. Quilombolas, pessoal, eram os escravos, né, que fugiam de seus senhores e eles montavam comunidades quilombolas. Eles trabalhavam para eles. Então, os escravos que conseguiam fugir, eles iam para essas regiões quilombolas que lá eles podiam ficar em segurança. Então, os indígenas foram os primeiros habitantes do lugar. Na época da chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, viviam na atual região do Planalto Central indígenas de diferentes etnias, entre elas Javante, Javaé, Caiapó, Carajá e Xambioá. Esses habitantes já estavam no Brasil, né? Principalmente na região de Goiás, certo? E eles já habitavam. Então, o Brasil já era habitado quando os portugueses chegaram por aqui. Então, ao longo do processo de colonização, os indígenas foram praticamente dizimados. Os povos que resistiram tiveram que lutar para sobreviver e ter sua cultura reconhecida. Atualmente, ainda vivem na região os Xambioá, os Javaé e os Carajá, tá certo? E dentro desse texto eu passei duas questões. A primeira era, quais eram os objetivos da construção da cidade de Goiânia? A resposta está aqui bem em cima, ó. Os objetivos da construção dessa cidade foram econômicos e políticos. E também pergunta, o que aconteceu ao longo do processo de colonização dessa região? A resposta está aqui, ó. Ao longo do processo de colonização, os indígenas foram praticamente dizimados. Quem quis complementar, copiar o resto, ótimo. Quem não quis, até dizimados, também está certo. Os povos que resistiram tiveram que lutar para sobreviver e ter sua cultura reconhecida. Atualmente, ainda vivem na região os Xambioá, os Javaé e os Carajá. Quem fez só até o primeiro ponto não tem problema, tá certo? Fica correto também. Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Aqui, ó. Outro grupo populacional que habitou a região onde se formou Goiânia foram os quilombolas. Eles criaram quilombos como forma de resistência à escravidão, principalmente a partir dos anos de 1700. Nós temos aqui essa imagem, né, que mostra uma reconstituição de quilombo com moradias de pau a pique e folhas de buriti. Essa reconstituição encontra-se ainda hoje, tá certo, no Memorial do Cerrado, no município de Goiânia, estado de Goiás. Essa foto aqui foi tirada no ano de 2013.
Atualmente, nas proximidades de Goiânia, existem algumas comunidades quilombolas, como a comunidade Vorrita, no município de Trindade, a comunidade Jardim Cascata, no município de Aparecida de Goiânia, e a comunidade Palmeira, no município de Palmeiras de Goiás. Agora nós temos aqui um texto que fala sobre os atuais moradores da comunidade quilombola. Gente, vocês perceberam que essa atividade ela tem mais leitura. As perguntas só foram 2, mas é importante. O principal é essa leitura para que vocês estejam por dentro do conteúdo, entendam bem o conteúdo, certo? Vamos ler o texto. Os mais velhos contam de um tempo passado em que estavam presentes o trabalho no campo, a lavoura, os chás, as ervas e os alimentos da roça que sortiam a mesa, como também os bailes, as cantigas e as rezas que mobilizavam as famílias negras da comunidade. Para os jovens de Palmeira, a cidade é Goiânia, para onde viajam para passear, se divertir, dançar, visitar amigos e adquirir roupas e calçados. Eles manifestam um sentimento de pertencimento ao lugar, de respeito aos mais velhos. O orgulho do tio Sara e sua luta da Dona Sebastiana, do seu Luiz, ou tio Luiz como muitos o chamam, contam nas rodas de pagode e das mesas do samba de raiz, do futebol, mas também da solidariedade para levantar as casas dos amigos e parentes, marcas das relações sociais, rurais e urbanas. Então, gente, essa atividade de história foi justamente falando sobre a formação do município de Goiânia, e ao longo do capítulo que a gente está estudando, a gente vai ver mais cidades, a construção de mais cidades aí pela frente, tá certo? Eu espero que vocês tenham conseguido entender bem esse conteúdo, respondido as questões corretamente. Se não tiver correta, corrige aí, tá bom? E a gente vai dar sequência à nossa correção. Agora a gente vai para a nossa correção da atividade de educação física, que foi aí no livro de produção de texto, na página 36. Então vamos lá, iniciando na 4ª questão. Essa atividade é uma continuação, tá bom? Da aula anterior. Leia com atenção o verbete peça, retirado de um dicionário escolar. Aqui, vamos lá. Peça. Primeiro significado. Peça é um elemento interior que parte de um conjunto e que pode ser retirado, desligado, etc. Outro, peça de relógio, peça de roupa, certo? Segundo significado, também é cada componente de um jogo de xadrez. Por exemplo, um jogo de xadrez tem 32 peças. Terceiro significado, é ainda algo que foi escrito ou criado por alguém para ser representado em um teatro e que pode ser dividido em atos, partes, no caso, que são as peças de teatro, tá bom? Aí a questão diz assim, ó. Após a leitura do verbete, responda: quantos sentidos apresenta a palavra peça? Nesse verbete que nós acabamos de ler, a palavra peça apresenta 3 sentidos. Tá até aqui, ó, enumerado, tá? Sentido 1, sentido 2 e sentido 3. Letra B. Você já sabe que lê um trecho de uma peça de teatro. Procure no verbete o sentido que explica o que é uma peça de teatro. Marque o número que corresponde a esse sentido. Então, nesse caso, como nós temos 3 sentidos, então, o sentido que representa a peça de teatro é o 3, ó. E ainda algo que foi escrito ou criado por alguém para ser representado em um teatro. Que pode ser ouvido em atos, que são partes. Isso envolve peças de teatro. Então, nesse caso é o sentido 3, vocês marquem essa opção, tá bom? Localize e circule no início do texto 3 a expressão em que se diz ato único. É bem simples, só é a gente pegar aqui, vamos voltar na página 33, aqui no início tem, ó, ato único. Então você circula essa palavra, certo? Voltando aqui para a questão 6, deixa eu só arrumar aqui para ficar bem nítido para vocês. Diz assim: agora releia uma parte do verbete. Peça é ainda algo que foi escrito ou criado por alguém para ser representado em um teatro e que pode ser dividido em atos, que são partes, né? Peça de teatro.
A peça Pluft, o Fantasminha, é uma peça de um ato único, porque essa peça tem só uma parte, duas partes, três partes. A própria palavra já diz, ato único é porque só tem uma parte, tá bom? Então marca a primeira opção. Vamos aí para a segunda parte aqui da atividade. A questão 7 disse que não precisava responder, não é isso? Então vamos já para a questão 8. A questão 8 diz o seguinte, no trecho, esse trecho aqui que está aqui na questão 7, ó. Ao ver Pluft, a menina desmaia, Pluft fica na dúvida, por fim, na ponta dos pés, trata de observar a menina com curiosidade e medo. Então, nesse trecho aqui, que a gente acabou de ler, existem partes que começam com os nomes dos personagens e uma parte que não começa. Essa parte que eu acabei de ler, ele não começa com o nome de personagem. O trecho que não começa com o nome de personagem descreve como a menina foi capturada pelo pirata Perna de Pau, o que aconteceu quando a menina e o Fantasminha se conheceram e como era o lugar, mostra aqui, onde o fantasma morava com sua família. Nesse trecho que a gente acabou de ler, então a resposta é a segunda, que é o que aconteceu quando a menina e o fantasma se conheceram. A menina se desmaiou, olha só. A menina desmaiou, né? E Pluft, ele ficou com curiosidade e medo ao mesmo tempo. Vamos lá, dando continuidade aí na página 38, vamos lá. Diz assim, ó. Releia as falas. Maribel, essa parte que Maribel fala, eu sou a Maribel. Aqui é a fala de Pluft. Você é gente, não é? O que indica o nome no início dos trechos destacados? Tanto Maribel como Pluft. O sentimento do personagem? Não. O lugar do personagem? Também não. O personagem que fala? Com certeza. Essa opção é a correta. Questão 10. Compare os trechos a seguir, prestando atenção nas palavras que estão nos parênteses. Maribel, tensa, tá bom? Como você se chama? Maribel, relaxando. Engraçado, de você eu não tenho medo. Olha, tensa e relaxando, tá entre parênteses. Isso significa dizer que eles não falaram essas palavras. Aqui é um estado que eles estão, que eles se encontram, certo? Qual é o sentido da palavra tensa no primeiro trecho? Então, é calma? Triste? Também não. Nervosa. Palavra tensa está se referindo que ela ficou nervosa, tá bom? B. Qual é o sentido da palavra relaxando no segundo trecho? Ficando calma? Ficando triste ou ficando nervosa? Relaxando, nesse caso, significa dizer que ela estava ficando calma. Primeira opção. Letra C. Então, tensa e relaxando são palavras que representam ideias parecidas? Não. Representam ideias contrárias? Com certeza, porque nervosa e calma é o contrário, né? Isso são ideias contrárias. Representam ideias iguais? Também não. A opção correta é a segunda. E para a gente finalizar, aí, ó, na letra D, diz assim, as palavras tensa e relaxando devem ser faladas pelos atores? Então, não, porque elas são palavras estranhas e difíceis de dizer. Falso, né? Sim, porque elas ajudam o público a entender a fala do personagem. Negativo, também não. Não, porque elas só indicam como os personagens devem se comportar. Com certeza, essa é a opção correta. Eles não precisam falar, eles só precisam, essas palavras entre parênteses, só indicam como os personagens eles devem se comportar, tá certo? Então, finalizamos também a correção da atividade de educação física. Agora a gente vai para a correção da atividade de história patrimonial local, certo? Aí a atividade da página 86, vocês não têm esse livro, mas eu mandei a fotografia para vocês. É falando de história patrimonial local, é falando sobre tempos de mudanças no Arraial de Icó. A antiga Vila do Icó foi elevada à cidade pela Lei número 244, em 25 de outubro de 1842, mas houve um momento em que a próspera Vila de Icó foi perdendo seu posto de princesa dos sertões. Aqui, gente, nós temos a praça, né? Fortaleza se tornou centro comercial do Ceará. Acima a Praça do Ferreira, na capital cearense. Aqui é a imagem. Agora aqui, ó. Em meados do século XIX, a cidade de Fortaleza passou a ser o local privilegiado
para o escoamento de toda a produção do Ceará. Muitas cidades do sertão, que anteriormente estavam localizadas em pontos estratégicos, como é o caso de Icó e Aracati, perderam espaço para o novo centro comercial do Ceará, localizado na cidade de Fortaleza, capital da província. Outros acontecimentos também contribuíram para o declínio de Icó como um importante centro econômico do Ceará. Entre os anos de 1862 e 1864, ocorreu uma forte epidemia de cólera na cidade. A cólera em Icó provocou milhares de mortes. No ano de 1864, houve uma intensificação da doença. Em um dia, 50 pessoas morreram. Durante a epidemia, muitos comerciantes e fazendeiros foram morar em outras regiões da província, levando ao enfraquecimento do comércio e da economia em Icó. Outro fator que provocou a saída de habitantes da Princesa dos Sertões foi a Grande Seca de 1877 até 1879. Então, tudo isso foi contribuindo para o declínio, da economia do Icó. Os períodos de estiagem no Ceará foram vividos pelas populações que habitavam o território desde antes da chegada dos europeus. Os indígenas já viviam com as constantes secas e conseguiam sobreviver com a falta de chuva. Os grupos indígenas se moviam em direção às serras, áreas em que os efeitos da seca não eram tão intensos. Nesses locais, mesmo diante da escassez de água, o solo ainda guardava umidade suficiente para alimentar animais e homens. E dentro desse texto, eu coloquei aqui duas questões. A primeira fala sobre em que ano a antiga Vila do Icó foi elevada à cidade pela Lei 244. Está aqui a resposta, bem no início do texto, em 25 de outubro de 1842. A resposta só é até aqui, tá bom? A segunda questão foi: o que aconteceu entre os anos de 1862 e 1864 na cidade de Icó? A resposta está bem aqui no segundo parágrafo abaixo da imagem, que diz assim, entre os anos de 1862 e 1864 ocorreu uma forte epidemia de cólera na cidade. Quem quis complementar mais, melhor ainda. A cólera em Icó provocou milhares de mortes. No ano de 1864, houve uma intensificação da doença. Em um dia, 50 pessoas morreram. Quem fez até aqui, a resposta ficou ainda mais completa, certo? Então, a gente finaliza aqui a nossa correção de atividades. E agora a gente vai para a orientação das atividades do dia de hoje. Um forte abraço e a gente se encontra novamente na nossa próxima correção.